Sou o professor Luiz Maggi, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos resolver o exercício de cálculo que fala sobre sequências. A sequência n igual a seno de n dividido por n converge ou diverge? O que nós temos quando uma sequência converge ou diverge? Uma sequência nada mais é do que um conjunto ordenado de termos. Uma sequência n, como esse caso aqui, uma sequência a n, ela nada mais é do que um conjunto que tem um primeiro termo, um segundo termo, um terceiro termo e um enésimo termo. Eu chamei de conjunto porque eu usei chaves aqui, mas na verdade uma sequência nada mais é do que uma ordenação de termos a partir de um primeiro. Nesse caso aqui, né, a n com n maior ou igual a 1. N é um número inteiro maior ou igual a 1. Então você começa aqui com o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. E o que significa dizer que uma sequência converge ou diverge? É quando o seu enésimo termo, né, o AN, ele tem um valor limite do AN, quando o n tende a infinito, e esse limite de AN pode ser mais ou menos infinito, ou ele pode ter um valor numérico, pode ser uma constante C qualquer. Quando esse limite desse enésimo termo do AN de uma sequência dá mais ou menos infinito, nós dizemos que a sequência ela diverge. Quando existe uma constante C da qual esse enésimo termo se aproxima, nós dizemos que a sequência converge. Então esse é o critério para verificar a convergência ou divergência de uma série. Como é que nós fazemos isso? Aplicando aí as ideias de limites. Nesse exemplo aqui, ó, perceba que o nosso enésimo termo, né, o nosso n, é o seno de n dividido por n. Se eu escrever alguns termos dessa sequência, né, essa nossa sequência AN, ela vai ser igual a 1, 2, 3, né? Infinitos termos. Ela vai ser igual ao seno de 1 dividido por 1, ao seno de 2 dividido por 2, ao seno de 3 dividido por 3. O que vai acontecer com essa sequência? Primeira observação, lembra que o seno aqui é o seno de um arco em radiano, né? 1 é um número real, né? Um número inteiro maior ou igual a 1, um número natural. E o seno aí, no caso, é o seno de um arco em radiano. Então, o seno de 1 corresponde a 1 radiano, que é aproximadamente 60 graus. Se você pegar esse seno, ele é menor que 1. Na verdade, o seno, independente do valor valor numérico, 1, 2, 3, que vai ser um arco no círculo trigonométrico, ele vai ficar variando entre 1 e menos 1. 1 e menos 1, 1 e menos 1. E perceba que o denominador vai sempre aumentar. Obviamente que isso vai tender a um valor, né? Como denominador. Quando n tende a infinito, o denominador tende a infinito também, isso vai tender a zero. Você tem que mostrar isso. Como é que eu vou mostrar isso? Usando limites aqui. Eu vou usar para esse exercício um teorema, que é um teorema pouco usado, porém muito útil em situações que envolvem seno, cosseno, módulo. Por quê? Porque nós sabemos que o seno, se nós pegarmos seno ou cosseno, eles são funções limitadas. Ó, menos 1 menor ou igual a seno de alfa, menor ou igual a 1. Se eu pegar o cosseno, menos 1 menor ou igual ao cosseno de alfa, menor ou igual a 1. E também isso pode ser usado para módulo, que na definição de módulo, se eu falo que o módulo de x é menor ou menor ou igual a um valor a, isso quer dizer que x está entre menos a e a. Perceba que são intervalos, né? São funções que envolvem intervalos. Nós vamos usar nesse caso um teorema chamado teorema do confronto de limites.
Como que funciona o teorema do confronto de limites? Ele funciona mais ou menos da seguinte forma. Vou explicar rapidamente, só mostrar aí num gráfico. Ele funciona da seguinte forma. Imagine aqui um sistema de eixos, né, x, y, um valor qualquer aqui, c, e uma função. Uma função aqui, uma função f. E você quer calcular o limite, né, o valor limite desta função f de x quando x tende a c. Como que eu vou fazer isso? Bem, vou esticar aqui um pouquinho essa linha para poder ficar mais claro. Se nós tivermos duas funções, imagine aqui uma outra função g. E perceba que nesse caso da função g, qualquer que seja o valor de x próximo aqui desse c, do qual eu quero calcular o valor limite, qualquer que seja o valor de x aqui próximo, nós temos que g de x é sempre maior ou igual a f de x. Bem, vou imaginar agora uma outra função, uma função h. Imagine aqui uma outra função h. E a observação é a mesma. Perceba que no intervalo aqui próximo desse valor c, contendo c, né, a função h está sempre abaixo no gráfico. Então o que nós temos? Nós temos que h de x é sempre menor ou igual a f de x nesse intervalo. Ou seja, o que acontece no intervalo aqui próximo de c? Eu vou ter que h de x é menor ou igual a f de x para qualquer valor de x desse intervalo, e ao mesmo tempo f de x é menor ou igual a g de x para qualquer valor nesse intervalo. Se você chegar em uma situação desse tipo, perceba que a situação é muito parecida com o que acontece com esses casos de funções, você pode aplicar o valor limite, né? Você aplica o valor limite aqui. Você sabe que o valor limite dessas funções, né? Nós vamos ter aqui que o limite, quando x tende a c de h de x, vai ser menor ou igual ao limite, quando x tende a c, de f de x, que por sua vez vai ser menor ou igual ao limite, quando x tende a c, de g de x. Agora imagine que neste caso aqui, quando x tende a c, né, quando x se aproxima de c pela direita ou pela esquerda, neste ponto, tanto a função h como a função g se aproximam aqui de um número L, por valores maiores ou menores. Ou seja, os limites de h de x e de g de x são iguais a L. Então você vai ter uma situação em que L é menor ou igual ao limite de f de x quando x tende a c, que é menor ou igual a L. Bem, imagine um único valor que satisfaz essa desigualdade. Perceba, um valor que é ao mesmo tempo maior ou igual a L e menor ou igual a L. O único valor que satisfaz essa desigualdade é o próprio L. Então você conclui daí que esse limite, né, é igual a L. Perceba que é uma explicação bem rápida, né? Só para entender o que nós vamos usar. Nós vamos usar esse raciocínio nesse caso aqui.
que para verificar a convergência ou divergência dessa sequência, eu tenho que calcular o valor limite do seno de n sobre n, quando n tende a infinito. Bem, vamos verificar como isso funciona. Seno de alfa, qualquer que seja o valor de alfa, está entre menos 1 e 1. Então nós sabemos que o seno de n, o seno de n está entre menos 1 e 1. Isso nós sabemos pela própria definição, função seno é uma função limitada dentro do círculo trigonométrico. Se nós dividirmos toda a expressão por n, perceba que eu posso dividir por n, Por quê? Porque o meu n não é zero, é um número maior ou igual a 1, é um número inteiro maior ou igual a 1, então posso dividir por n, eu vou ter que menos 1 sobre n é menor ou igual ao seno de n sobre n, que por sua vez é menor ou igual a 1 sobre n, beleza? E aí agora nós vamos aplicar o limite. Aplicar o limite que eu quero esse limite quando n tende a infinito. Então quando n tende a infinito eu vou ter o limite, quando n tende a infinito, de menos 1 sobre n, que é menor ou igual ao limite, quando n tende a infinito, do seno de n sobre n, que é menor ou igual ao limite, quando n tende a infinito, de 1 sobre n. Uma coisa que tem que ficar bem clara aqui é o seguinte: essas desigualdades elas devem ser válidas. Perceba que para qualquer valor de n, n um número inteiro maior ou igual a 1, no caso n ele vai ser um arco em radiano, o seno de n está sempre entre menos 1 e 1. Isso garante a validade das demais inequações. Essa inequação é verdadeira, o seno está dentro do círculo trigonométrico, uma função limitada por menos 1. Se nós dividirmos tudo por n, a desigualdade continua verdadeira, para qualquer que seja o valor de n. Inclusive se n tender a infinito, então essa desigualdade também é verdadeira. Só que esse limite aqui, olha, 1 sobre infinito é zero. Então zero menor ou igual ao limite, quando n tende a infinito, do seno de n sobre n, menor ou igual 1 sobre n, se n tende a infinito também é zero, zero. Aí eu vou buscar, Vou buscar os valores que satisfazem essa desigualdade. Um valor numérico que seja maior ou igual a zero e ao mesmo tempo menor ou igual a zero. O único valor que satisfaz essas desigualdades é o próprio zero. Então daqui eu tiro que o limite, quando n tende a infinito, do seno de n dividido por n, ele é igual a zero. Perceba se esse limite é igual a zero, a nossa sequência, o seu enésimo termo da sequência, ele converge para um valor numérico, converge para zero. Então nós temos uma sequência que converge para zero. Quanto maior o valor de n, mais próximo de zero. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe, divulgue, deixe o like que é muito importante. Se tiver algum comentário, só deixar o comentário, a gente responde. E muito obrigado.